assentarem. Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías 6. Podemos ler? Todo mundo conseguiu encontrar aí? Peço que todos se concentrem para nós ser rápido e ouvir a palavra. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor proclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia a mim. Ele disse: vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne duros os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos e não entenda com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todas para longe e a terra seja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o derrebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Vamos lá para a palavra do Senhor. Querido, nós estamos falando de um homem, vamos falar de um homem nessa noite que foi um dos profetas que mais falaram sobre Cristo, sobre Jesus. E lendo a história de Isaías um pouco, falando sobre Isaías, a pergunta para nós é essa: fui chamado ou você chamado? Fui chamado ou você chamado? Essa é a nossa pergunta. Fui ou você chamado? Deus não está procurando pessoas qualificadas, tanto quanto Ele está procurando pessoas dispostas a servi-lo. Você está disposto
a entender o chamado de Deus? Deus não está preocupado, Deus não está procurando pessoas qualificadas, pessoas que são éticas, sabe, pessoas que estudaram, sei lá, pessoas que fazem 3, 4, 5 faculdades, que são graduadas. Deus está procurando pessoas que querem servi-lo. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele não é daqui. O reino de Deus, ele não é daqui. O meu reino não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no meu espírito. Se Deus fosse procurar pessoas totalmente desqualificadas, eu acredito que 1 ou 2 pessoas estariam aqui nesta igreja hoje. 1 ou 2 pessoas estariam aqui nesta igreja hoje. Deus não está à procura de tanta gente boa. Deus está querendo pessoas que amem servir Ele. Deus está procurando gente que ame servir Ele, que ame a sua palavra, pessoas que estão totalmente dispostas a Ele. Deus não está procurando crentes com entretenimento, crentes que, sabe, que pega balões e fica furando para as pessoas ficarem dando risada. Deus está procurando pessoas que amem a Ele e que sirvam a Ele. Deus está procurando essas pessoas. Fui chamado ou vou ser chamado? O que você responde para o Senhor nessa noite no seu coração? Fui chamado ou vou ser chamado? Isaías estava vivendo dias difíceis. O seu rei tinha morrido. Israel não estava bem. E de repente Deus vem com resposta sobre ele. Primeiro, o rei dele escafedeu, morreu. E a Bíblia conta que Israel não estava bem, estava vivendo tempos difíceis. Mas Deus encontra um cara que eu acredito que totalmente com o coração rendido e apaixonado pela glória de Deus. Sabe por quê? Porque quando ele viu a glória de Deus, a primeira coisa que ele disse: eu, homem de lábios impuros, homem que está vivendo em uma terra totalmente de lábios impuros, eu ver a glória de Deus? Jamais. Jamais. Profeta Isaías, seu nome: o Senhor é a salvação. O profeta Isaías é o autor maior do livro profético do Antigo Testamento. Ele profetizou no reino do sul, chamado Judá, mais especificamente em Jerusalém, onde nasceu e foi educado. Você não se sente apto quando se trata do seu chamado? Quantos aqui? Um monte. Eu não me sinto apto quando se diz a respeito do meu chamado. Mas eu sou um bom caixa de supermercado. Eu sou uma boa manicure. Eu sou um bom serralheiro. Eu sou um bom marceneiro. Eu sou um bom motorista do Uber. Eu estou falando de coisas, de profissões. Eu sou um bom gerente de uma farmácia. Sei lá, um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas eu não me sinto apto quando se trata do meu chamado. Sabe por quê? Porque você se interessa em chegar no horário do supermercado que você trabalha. Você se interessa em prestar conta para o seu gerente. Você se interessa, até você se preocupa no horário de sair. Ah não, se eu sair agora, o que ele vai falar de mim? Sabe? Mas não somos aptos quando se trata do nosso chamado. Somos totalmente pneu murcho diante de Deus. Somos totalmente pneus carecas diante de Deus. Qualquer chuva deslizamos. Eu não me sou apto quando se trata do meu chamado. Eu não sou apto. Existe uma grande diferença quando somos tocados pelo Senhor. Vamos lá.
A Bíblia diz que Isaías, lá no seu lugar, e a Bíblia diz que ele viu uma visão: serafins, querubins voando. Viu a glória de Deus. E quantos de nós já percebemos a glória de Deus? Quantos de nós já fomos tocados pela glória de Deus? Já fomos tocados. Só que não somos tocados como Ele quer. Porque a Bíblia diz que quando o anjo pegou a brasa com um tenaz e voou até Isaías, que tocou nos lábios de Isaías, ele disse: e agora? E a Bíblia diz que naquele momento, tudo que havia em Isaías, homem natural, caiu por terra naquela hora. Queridos, Deus estava procurando um homem, um profeta, porque Israel, o seu povo, já era. E Deus chegou em Isaías, tocou nos seus lábios, e aí Isaías caiu em si e disse. Aí Deus pergunta: quem enviarei? Quem é que eu vou enviar? Essa pergunta, ela poderia vir em Isaías antes de Deus tocar em Isaías. Isaías jamais iria levantar a sua voz e dizer: envia-me a mim. E a Bíblia diz que ele gritou e disse: envia-me a mim. Sabe o que nós estamos precisando? É que o Senhor nos toque. Sabe o que nós estamos precisando? É que nossas teologias caiam por terra no nome de Jesus. E nós estamos precisando do que o Senhor nos toque mesmo. Queridos, se o Senhor te tocou e você continua a mesma coisa nele, desculpa, você errou, não foi Ele que lhe tocou. Se você continua da mesma forma, não foi Ele que te tocou. Caiu por terra de Isaías o pecado, a iniquidade, o medo, a tristeza. Caiu por terra todas as coisas que havia naquele homem. Querido, quando a glória de Deus nos encontra, a gente não consegue mais andar, viver e ser sem antes ser dele, sem antes viver para ele, sem antes fazer para ele. Quando a glória de Deus nos toca, a gente não tem coragem, não sente vontade nem de dar uma passadinha no mundo para ver como é que as coisas estão, porque a glória de Deus nos tocou. Como a Bíblia nos mostra, Isaías era totalmente incapaz de fazer algo para o Senhor. Totalmente incapaz. E a Bíblia diz que quando o anjo tocou nos lábios daquele homem, queridos, a glória de Deus tem uma função nas nossas vidas: nos fazer abraçar o propósito de Deus que Ele tem nas nossas vidas. Nós podemos fazer qualquer coisa, e você sabe que todo mundo pode fazer qualquer coisa que quiser. E você sabe que para ser rico não precisa ser crente, não precisa estar na igreja. Você sabe disso. Que para ter algumas coisas na terra não precisa amar a Deus. Você sabe disso. Que nós conhecemos pessoas que não amam a Deus, e se falando de terra são bem muitos mais melhores do que nós, tem mais regalia do que nós. Mas pode acreditar, nada é comparado com aquilo que nós temos em Deus. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não vai passar nunca. Quando o serafim pegou a brasa e tocou nos lábios de Isaías. Quando o serafim pegou a brasa e tocou nos lábios de Isaías.
eu estudando um pouco sobre esse homem, e muitos dizem que Isaías ficou envergonhado, que Isaías ficou totalmente envergonhado. Queridos, nós temos vergonha de pessoas. Nós temos vergonha de nos encontrar com algumas pessoas. Dependendo do lugar, da estrutura, da forma, a gente fica com vergonha de como falar, como se comportar. A gente fica com suas palavras até meio tímida. Imagina Deus mostrando a sua glória para um homem. Imagine hoje nós aqui, olhar para essa parede e você começar a ver algo espirituais. Você começar a ver o trono de Deus aqui em visão. Queridos, nós estamos falando de um homem que tinha muita moral. O nome dele é Moisés. Ele disse: eu quero te ver. Eu quero te ver. Sabe a resposta de Deus para ele? Moisés, você não consegue me ver, mas eu vou fazer algo com você. Vou passar minhas costas rápido, para você ver um pouco das minhas costas, como se fosse um raio. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar que quantos de nós estamos aqui nessa noite que pode dizer: eis-me aqui. Hã? Eis-me aqui. Você não vai responder para mim. Para mim não. Você vai responder para ele. Quantos pode dizer: estou disponível? Quantos pode dizer: quero fazer a tua vontade, Pai? Quantos pode dizer: quero participar da cultura do céu sobre minha vida? Fique de pé nessa noite. Eu sei que nós somos totalmente vulneráveis. Mas se você continua da mesma forma, Ele nunca tocou nos seus lábios. Querido, nós estamos falando desse homem nesta noite. E eu quero ser Isaías nessa noite. Eu quero estar nesse mesmo cenário que Isaías estava. Porque nosso ministério, porque nossa chamada, porque nosso casamento, porque nossa vida sobre a terra só terá paz quando Ele nos tocar de verdade. Se o Senhor, se Ele não nos tocar, seremos fariseus junto dele. E a Bíblia diz que os fariseus conheciam a lei. A Bíblia diz que os fariseus sabiam muitas coisas porque eram homens estudados. Mas eles não conheciam o caráter que havia em quem eles estavam confrontando. Queridos, eu creio que nesta noite, agora mesmo,
Você foi ou vai ser chamado? Chamado para quê? Chamado para o eis-me aqui. Chamado para o eis-me aqui. E não podemos dar essa resposta verdadeira se Ele não nos tocar. Não podemos dar uma resposta para um pastor da igreja: pastor, eu faço, eu vou. Mas todo conceito de um homem, de ser humano, pode cair por terra a qualquer hora. Mas os conceitos de Deus sobre nós não tem como cair por terra. Nós precisamos nessa noite entender uma coisa: se o nosso ministério não tem ainda, não está ganhando força, não é nada ainda, é porque Ele não nos tocou direito. E não é porque Ele não quer nos tocar direito, Ele quer nos tocar direito. Mas os nossos pecados, mas as nossas indiferenças de dentro de nós, impede da santidade de Deus nos tocar. Sabe, os nossos pensamentos mentirosos dentro de nós impede da glória de Deus nos tocar. O nosso jeito de viver uma vida cristã impede da santidade de Deus, da glória de Deus nos tocar. E por isso que nós não entendemos o que Deus quer de nós. E por isso que nós não compreendemos qual é o final, sabe qual é a final proposta de Deus sobre nós. E Ele gritou, e Ele disse: caiu por terra meu pecado, a minha iniquidade, o meu ser humano, as minhas vontades. Agora você acabou de encontrar, Senhor, quem você procurava. Envia a mim, eis-me aqui. Se você já entendeu para que você foi chamado, o que você está esperando para dizer eis-me aqui? O que você está esperando? Eu convido os ministros aqui nessa noite. Mas antes de subir, por favor, unge os seus lábios com esse óleo. E você que precisa ver, ouvir, saber algo do Senhor, vem aqui na frente. Não porque o pastor está lhe chamando para vir na frente. Não, tira, cai por terra isso. Mas é porque você disse: eu ouvi o que a palavra de Deus disse nesta noite. E ela disse para mim que tem uma glória, que há algo que precisa me tocar, para mim me descobrir, para os meus medos, para as minhas fantasias, para as minhas mentiras internas cair por terra e o propósito de Deus se cumprir na minha vida. E eu creio, e eu acredito que nesta noite o Senhor pode nos dar resposta.
Os obreiros da casa já era para estar com as mãos cheias de óleo, já era para estar começando a ver, ter revelações do Senhor. Nós estamos falando nesta noite que o Senhor, Ele tem algo a nos mostrar nesta noite. O Senhor mostrou a Isaías, porque não pode nos mostrar? Por que a glória de Deus ela não está bloqueada? A glória de Deus ela não está bloqueada. Deixe com que as suas convicções caiam por terra nesta noite. Que as suas convicções sejam repreendidas nesta noite. E você que precisa do que o céu se abra para você nessa noite. Você que tem chamado ministérios, e você se pergunta para dentro de você mesmo: Senhor, eu preciso me descobrir melhor quem eu sou. Senhor, Tu pode enviar uma brasa e tocar nos meus lábios nesta noite. Senhor, Tu pode tocar no meu coração e acender a chama do final propósito. Por favor, apague as luzes aí rapidinho, por favor. Senhor, será que Tu pode? Senhor, será que Tu pode tocar, Senhor Deus, na minha casa? Será que Tu pode tocar no meu casamento e mudar o rumo, Senhor? Senhor, Tu és o Deus de Isaías, Senhor. Tu mostrou para ele, Senhor. Pode me mostrar, Senhor. Eu não sei, Senhor, eu não entendo, Senhor. Mas pode tocar nos meus lábios nessa noite. Pode tocar nos meus lábios nessa noite e mudar a minha dicção, e mudar a forma de falar, e mudar a forma de pregar, e mudar a forma de ministrar. Senhor, eu preciso falar melhor na minha casa. Pode tocar nos meus lábios e mudar o rumo. Se você quiser, Ele vai lhe tocar nessa noite. Vai. Ele vai tocar em você. Que caia por terra todas as suas convicções. Tu pode tocar em mim e me fazer um bom diácono? Posso. Pode me fazer um bom presbítero? Posso. Pode me fazer? Pode me fazer? Posso. Pode me fazer? Posso.